Bom dia, bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Vamos começar mais uma semana, com a graça de Deus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje é segunda-feira, hoje nós vamos ler o Eclesiastes 8. Vamos lá, vamos começar? Eclesiastes 8. Somente os sábios conseguem explicar as coisas. A sabedoria de uma pessoa brilha no seu rosto e a torna simpática, mesmo que ela seja feia. Isso a gente leu ontem, mas vamos continuar. A obediência ao rei. Obedeça às ordens do rei, porque você, na presença de Deus, jurou ser fiel a ele. O rei pode fazer tudo o que ele quiser. Não tenha pressa em sair da presença dele e não insista em fazer uma coisa errada. O rei age com autoridade e ninguém pode reclamar do que ele faz. Enquanto você obedecer às ordens dele, nenhum mal lhe acontecerá. As pessoas que têm sabedoria sabem como e quando agir. Existe um tempo certo e um modo de fazer cada coisa, mas o nosso grande problema é que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Não há ninguém que possa nos contar. Ninguém que pode dominar o vento, nem segurá-lo. Assim, também ninguém pode evitar a morte, nem deixar para o outro dia. Nós temos que enfrentar essa batalha e não tem como escapar. Os bons e os maus. Eu vi tudo isso quando pensei nas coisas que acontecem neste mundo. Houve um tempo em que alguns tinham poder e outros sofriam, dominados por eles. Eu vi o sepultamento de pessoas más. Na volta do cemitério, notei que eram elogiadas, e isso na mesma cidade onde havia feito mal. Isso também é ilusão. Por que será que as pessoas cometem crime com tanta facilidade? Por que os criminosos não são castigados logo? Um criminoso pode até cometer crimes e continuar a viver. Sim, eu sei que dizem, se você temer a Deus, tudo lhe ocorrerá bem, mas não correrá bem para os maus. A vida deles passa como uma sombra. Morrerão jovens porque não temem a Deus. Mas isso não faz sentido. Veja o que acontece no mundo. Muitas vezes os bons são castigados e não os maus. Os maus são premiados e não os bons. E é o que eu digo, isso também é ilusão. Por isso, estou convencido de que devemos nos divertir, porque o único prazer que temos nessa vida é comer, beber e nos divertir. Podemos fazer isso pelo menos enquanto trabalhamos, durante a vida que Deus nos deu neste mundo. Todas as vezes em que eu tentei me tornar sábio e entender o que acontece no mundo, compreendi que a gente pode ficar acordado de dia e de noite. Mesmo assim, nunca será capaz de entender o que Deus faz. Por mais que a gente se esforce, nunca entende. Os sábios podem dizer o que conseguem compreender, mas na verdade eles também não entendem. Eu vou ler para vocês de novo o versículo 1, porque ele é muito bom. Olha só. Somente os sábios conseguem explicar as coisas com sabedoria de uma pessoa que... Vou de novo. Somente os sábios conseguem explicar as coisas. A sabedoria de uma pessoa brilha no seu rosto e a torna simpática, mesmo que ela seja feia. Eu vou ler também o 5, parte B. A pessoa que tem sabedoria sabe como e quando agir. Existe um tempo certo e um modo certo para fazer cada coisa. E eu vou ler também um pouco sobre os bons e os maus. Um criminoso pode cometer crimes e continuar a viver, sim. Eu sei que dizem, se você temer a Deus, tudo lhe ocorrerá bem, mas não ocorrerá bem para os maus.
a vida deles passam como uma sombra, morrerão jovens, porque não têm temer a Deus. Temer a Deus está estritamente ligado à beleza da santidade dele. Eu demorei muito para entender. Onde não há santidade, não há aparência de Cristo. Onde não há santidade, não há a presença de Deus. Deus, ele habita onde tem um território santo, porque ele é santo. Quando eu tinha 23 anos, eu fui fazer minha monografia. Eu nunca tinha entrado no presídio. E o tema da minha monografia, ela era presidiárias gestantes, direitos e sequelas. Nessa pesquisa, eu fui a primeira pessoa do país que fez uma pesquisa dessa, em 2010. Foi interessante que de lá para cá, muita gente de mestrado, de doutorado, eu fiquei tão feliz, pessoas do Brasil, de fora de Brasília, me ligaram no decorrer de todos esses anos para poder conversar comigo sobre monografia, para poder citar a minha monografia em trabalhos de mestrado, em trabalhos de doutorado, e eu fiquei muito feliz com isso. Tinha acabado de sair um estudo, na verdade, sobre essa situação das presidiárias gestantes. Teve uma lei, né? E agora já tem algo bem mais solidificado. Nós estamos em 2021. São 11 anos de lá para cá. Mas eu apresentei um texto para minha professora, à época, minha orientadora, e ela disse assim que não aceitaria e que eu tinha que fazer um tema que ninguém tinha feito. Eu falei, professora, me falta um mês para poder entregar a monografia. Ela falou, você dá conta. E a ideia que eu tive foi de ir no presídio. Eu falei, como não tinha material para fazer nada, porque não tinha lei, não tinha jurisprudência. O que uma pessoa de direito trabalha? Trabalha com doutrina, lei e jurisprudência. Não tinha doutrina, não tinha lei, não tinha jurisprudência. Como é que eu ia fazer? Falei, então vai eu fazer a minha própria jurisprudência, a minha própria doutrina e minha própria lei. Fui pro presídio feminino. Quando eu cheguei lá nesse presídio, eu fiquei muito assustada. Muito. Eu era a mulher mais velha daquele lugar. Eu era uma menina de 23 anos fazendo uma monografia. E eu era a mulher mais velha daquele lugar. Não tinha ninguém ali com 23 anos. Ninguém. As únicas mulheres acima dos 23 eram as policiais penais, os policiais penais e a diretora do presídio. Fora isso, ninguém. Eu tinha que entrevistar elas porque eu precisava de material, né? Para poder compor a minha monografia. Tanto é que tem são 3 capítulos e um desses capítulos é só a entrevista que eu fiz dentro do presídio. Primeiro eu fiz uma parte histórica, né? Aí foi ok. Depois eu fiz uma entrevista e terceiro ponto eu fui pegando julgados e colocando o que tinha no mundo inteiro. E a monografia foi muito linda e muito interessante e eu descobri o porquê que as mulheres fazem isso. Por que as mulheres estão presas? 99% até hoje das mulheres em Brasília, elas estão presas por tráfico de drogas. Elas estão presas porque elas levam drogas para os seus companheiros no presídio masculino. Simples assim. 99%. Uma mulher que matou, uma mulher que roubou, uma mulher que furtou, uma mulher que cometeu outros crimes, né? O segundo crime que acontece lá com as mulheres é estelionato. Elas se envolvem com estelionato. Mas isso representa menos de 1% das mulheres que estão presas. A grande maioria está naquele presídio. A grande maioria maçante, ela está naquele presídio por conta do amor. Pesado, né? Quando saiu a lei sobre presidiárias gestantes, que se elas cuidassem das crianças até 12 anos e tudo, eu coloquei na minha monografia os riscos de deixar uma criança no presídio. Quando eu cheguei lá no presídio, tinham crianças até 1 ano lá. Tinham crianças de 1 ano dentro do presídio presas, literalmente como mãe. É pesado. E
veio-se a indagação de que, peraí, elas vendem drogas para os nossos filhos e elas podem ficar soltas, mas elas não vendem drogas para os filhos das pessoas comuns. Elas passam drogas para aqueles que elas amam, entende? É pesado demais entender essa realidade. Enfim, só quem já estudou a fundo isso e foi pesquisar a fundo. E quando eu fui fazer um parâmetro nacional do país inteiro, esse número diminui um pouquinho, mas ele ainda é gritante. Ele chega a 95% das mulheres do nosso país, elas são presas por isso. Os outros, tipo Susana von Richthofen, é 5%. É muito pouco. Quando a gente vai fazer um parâmetro internacional e a gente chega na América Latina, um número iguala a 95%. Quando a gente vai fazer um parâmetro mais internacional ainda e vem toda a América, também é 90%. E assim é no mundo inteiro. As mulheres, 90% das mulheres que estão presas hoje, elas têm entre 18 e 20 anos. E elas são presas por tráfico de drogas, para levar a droga ao presídio masculino. Por isso que elas são presas. É 90%. A gente tem alguns países que a gente diminui para 80%, e aí o estelionato sobra um pouco, mas é muito pesado a gente analisar isso. E por que eu estou trazendo esses dados para vocês? E detalhe, eu fui dar uma olhada quando saiu a lei, porque a lei ela é recente. Eu já estava estudando bastante para magistratura e quando saiu a lei eu fui pesquisar os dados e os dados não mudaram. Eles continuaram nesses últimos 11 anos a mesma coisa. As mulheres são presas por isso. E, Poli, mas por que você está trazendo essa história e você falou sobre criminosos e que eles morrem cedo? Eles morrem cedo, mas eles são pegos cedo. E a questão é que eles têm uma companheira. Todo mundo ama alguém, todo mundo ou sofre por alguém, ou ama alguém, ou se entrega a alguém. Quantas vezes, quem já não se apaixonou por alguém e quando você olhou para o lado ele era maconheiro? Isso já aconteceu com a maioria da gente. A maioria de nós isso já aconteceu. E aquele maconheiro, na verdade, ele vai se envolvendo tanto e ele precisa de tanto dinheiro que ele começa a traficar e ele é preso. Só que você é apaixonada por ele. E aí você vai visitar ele no presídio. E quando você chega naquele presídio, o que tem lá? Um monte de policial pegando você. E às vezes o problema é que elas colocam drogas dentro da fralda das crianças, dentro das íntimas das crianças. Então, aquele cara que tá lá dentro, ela tem um filho dele, né, nas visitas íntimas. E aí ela coloca ou dentro das partes íntimas dela, ou dentro das partes íntimas das crianças. E aí ela vai presa. Mas, por que eu tô falando isso pra vocês? Porque a gente fala sobre temor, sobre criminosos, os criminosos morrem cedo. E a questão é que esse cedo vem junto com uma fase de transição entre a adolescência e a juventude. E é ali que todo mundo se apaixona. Quem nunca? Quem nunca teve um amor de adolescente, de início de juventude? Por isso que é muito importante os pais criarem seus filhos dentro da presença de Deus, desviar eles desse tipo de conhecimento, desse tipo de verdade, porque não é uma verdade. Porque ele afasta as pessoas do temor a Deus. Se você acha que vale tudo em nome do amor que você sente, se você acha que vale tudo em nome daquilo que você está vivendo, você não precisa temer a Deus. Você não precisa. É tão confuso e tão contraditório, e eu sei, porque as pessoas, eu tenho falado aqui para vocês sobre sabedoria, sobre como é bom ser uma pessoa inteligente, sobre como a gente deve temer a Deus e colocar Ele em primeiro plano. Só que se a gente não olhar uma geração, né, atrás da nossa
e observar, o grande futuro delas vai ser esse, porque o presídio está cheio. Nós criamos uma geração apaixonada, entregue ao amor deste mundo. Entregue. Ali a gente vê pessoas que se esqueceram onde está a verdadeira sabedoria. Homens que nem se importam. É bom ter um dinheiro ali fácil, tranquilo. Um dinheiro alto, é muito alto. 1 quilo de maconha é quase 3 mil reais. 1 quilo, você pega 1 quilo, 3 mil reais. Quantas vezes a gente já levou meses e meses para ganhar 3 mil reais? É muito dinheiro. Tem gente que não ganha 3 mil reais por mês. Passa a vida inteira e não chega na conta 3 mil reais por mês. Você falar para ele 1 quilo de maconha, se ele vender 1 quilo de maconha por dia, pronto, fechou o mês. Pois é. Só que o mal sempre é pego. Ele sempre tá ali, ó. Quando você abre uma brecha para um abismo, o próximo passo é outro abismo. O problema é que aquela pessoa carrega uma família inteira atrás dela. E aí, como é que fica uma mulher nessa situação? Vai visitando, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos ali visitando. Chega uma hora, ela mesma leva a droga ali pro presídio. Simples. Tudo em nome do amor. Só que a gente precisa entender que nem tudo precisa ser em nome do amor. Eu trouxe um exemplo de crime para vocês, só que às vezes a gente tem se afastado da presença de Deus em nome do amor. E a pessoa nem é criminosa. Entende? Dizem que tem algumas dores humanas. E a dor, uma das dores, as 5 dores humanas. Eu não vou falar todas, que eu não tô lembrando quais são. Mas a dor de um amor, ela tá em segundo lugar. Como a dor mais pesada que existe na face da terra. A dor de não ser correspondido. A dor de ser humilhado por outro alguém. A dor de ser envergonhado. Essa é a segunda maior dor. A primeira é um luto mesmo. São dores de luto. A primeira é quando você perde pai e mãe. Essa é a maior dor que alguém pode ter. A segunda é quando você é abandonado. A segunda é quando você é largada. Quando te jogam fora. Eu lembro que quando a gente viveu uma situação assim, minha mãe se divorciou, ela passou 5 anos em depressão. No 3º ano ela perdeu o útero. Ela sangrou 3 anos sem parar. Ela perdeu o útero dela por depressão. O negócio vira tanto pro teu corpo que ele vai te adoecendo até que você morre. Quantas mulheres hoje sofrem de depressão profunda por 1, 2, 5, 10, 20, 30 anos até morrer por conta de um abandono efetivo? Isso é muito pesado. Então hoje eu preciso que eu e você mudemos essa chave. E se nunca voltar? E se nunca acontecer? E se não for mais com aquela pessoa? Porque o próximo versículo que a gente fala é que a gente não vai saber como vai ser o dia de amanhã. Às vezes a gente quer tanto aquilo ali, que a gente não sabe se vai ser. Porque presta atenção, se você temer a Deus, se você se entregar a Deus, se você tiver sabedoria, se você for uma pessoa rendida às coisas do Senhor, Deus vai ter um jeito de resolver a tua vida sentimental. A palavra de Deus diz que a mulher virtuosa será achada. Se você não foi virtuosa até aqui, se você não foi prudente até aqui, se você não foi sábia até aqui, acho bom você começar a tratar a ser. Por que Deus não pode abrir os seus horizontes?
Por que Deus não pode te resgatar? Por que Ele não pode entregar você a glória da segunda casa? Eu tenho uma amiga minha que ela apanhava do marido. Apanhava. Foi assim, ele nunca reconheceu ela. E eles sabem quando você vai ficando. Ela estava 3 anos ficando com ele. Ela engravidou dele. E engravidou aquela coisa toda. E ele falou, não, então vamos casar. Nunca namoraram, vamos casar. Eles ficaram 2 anos casados. E ela apanhou a metade desses 2 anos. Foi bebê nascer e ela começou. Um dia ela não suportou, pegou as coisas dela e foi embora. E ela foi embora sem olhar para trás. Ela passou desafios. Se alguém fosse contar a história dela, ia chamar ela de a desgraçada. Uai, Poliana, que palavra forte. É algo que não tem graça. A vida dela passou a ser algo que não tem graça. Veio uma sucessão de coisas ruins acontecendo com ela. Não tinha um gozo. Eu fiz o divórcio dela. Eu segurei a mão dela. Eu fiquei ao lado dela. E um dia, eu estava em um momento de oração e eu vi a voz do Senhor dizendo para ela que Ele mandaria um Boaz. Um Boaz é a representação de um homem resgatador da nossa sorte. E eu liguei para ela e eu falei, amiga, eu tenho certeza que Deus está enviando o seu Boaz. Aí ela, amém. O outro, o ex-marido dela já tinha casado, já tinha feito filho e ela estava sofrendo muito, não por ele. Ela estava muito aliviada de não estar apanhando. E um tempo depois, uns 3, 4 anos depois, Deus enviou no colo dela um homem tão extraordinário, financeiramente bem colocado, profissionalmente bem colocado. Ela mora em um dos bairros mais nobres de Brasília. Ela nunca trabalhou na vida dela. Ele fala para ela, não se preocupa com o trabalho, não. Cuida das coisas da casa, metade de tudo que tem aqui é seu e tudo. E ela tá ali vivendo um resgate da alma dela. Um resgate. Mas isso só aconteceu porque aquele primeiro marido dela era a representação do que ela era. Uma meninice. Uma menina que só queria viver as paixões deste mundo. Ele era a representação daquilo na vida dela. Tempos depois dela ter passado muitos vales, né? Ela tem uma filha desse relacionamento e que ela sofre coisas pesadas que nem as histórias mais sérias contam até hoje, por conta disso lá atrás. Mas essa é a cruz dela, ela entendeu. Ela entendeu que esse é o que ela vai ter que carregar, porque às vezes o nosso passado deixa-se marcas, não tem jeito. E essa é a marca dela e a neném dela. Neném não, já é uma moça, é uma menina super linda, esperta e vambora, e a vida acontecendo. É a vida acontecendo, é o espinho que ela tem na carne. Ela sabe que esse é o espinho que ela tem na carne. Então, hoje ela vive uma nova história. Mas para ela viver essa nova história e sair daquele passado de dor, de aprisionamento, de violência, de apanhar na cara, de assim outro também, tudo isso, ela precisou entender quem era ela. E ela precisou entender quem era ela em Deus. E ela abriu mão de viver aquela paixão juvenil. Pronto. Se vocês verem como ela é, eu fui advogada do divórcio e a madrinha do segundo casamento. Porque Deus tem uma glória específica para cada uma. Eu acredito que Deus tem a história de um resgate matrimonial, e é nisso que eu creio. Mas existem situações em que às vezes a gente bate a cabeça na parede querendo aquilo. Se não for aquilo, daquele jeito, daquela forma, eu não quero. E Deus tem pra gente um Boaz. Como você sabe o que vai vir resgatar a tua história? Eu não sei quem vai vir resgatar a minha história.
Eu não sei. Ou você fica em depressão o resto da sua vida, ou você fica em depressão e doente o resto da sua vida, ou você se volta agora para Deus, para que Ele mesmo te direcione. Ou há um resgate na tua história com alguém do seu passado, ou uma nova história. Só que em todas essas saídas, em todas essas circunstâncias, temer a Deus é o que vai fazer com que as coisas tenham sucesso. Inclusive, esse é o texto de ontem. Foi de ontem ou de anteontem? Temer a Deus é o de ontem, né? Eu acho. Temer a Deus é o que vai fazer com que a nossa vida tenha sucesso. Será que a dureza do teu coração e a tua insistência não tem impedido aquilo que Deus tem para você? Por que você não começa a pensar em se render? Ouvir a voz de Deus. O Boaz vem, mas o Boaz vem para quando a gente está entregue, para quando a gente está rendido. A palavra mesmo diz, você não sabe como será o dia de amanhã. O que te resta é temer ao Senhor hoje. O que te resta é se posicionar hoje. Eu não posso afirmar, não, mas então agora eu não quero. Mas então, não sei o quê. Tem casos que você vai ter que receber o teu passado, assim como o filho pródigo foi recebido pelo pai. E esse vai ser o seu desafio. Mas para que isso aconteça, você precisa estar preparado em Deus. Senão você vai de novo ter uma vida de fracasso. Em todas as saídas, se você quiser ter sucesso, o temor a Deus vai ser o diferencial na tua história. O que diferencia aquelas meninas que estavam presas no presídio? Porque entregaram droga para aquele que ela ama em nome do amor de você que está presa dentro da sua casa, dentro do seu quarto, em um sentimento que nunca te libertou. Qual que é a diferença? Me explica. Tua perna hoje não vai muito longe. Você não tem nem saúde para isso. Não tem muita diferença. Se a gente for analisar, o lugar emocional é o mesmo. Tudo isso em nome do amor. Sendo que Deus tem uma vida abundante para você e para mim. Sendo que Deus tem uma vida de grandes colheitas. Se eu tivesse deixado que a minha vida sentimental tomasse frente daquilo que Deus tem para mim, eu não estava hoje aqui com vocês. Eu não estava hoje com tantas riquezas encobertas e tesouros escondidos vindos da parte de Deus. Então hoje é o dia que Deus quer curar a tua alma. Hoje é o dia que o Senhor quer te atentar, te alertar e te puxar para a realidade. Enquanto você não se render de fato à poderosa mão do Senhor, temer a Deus concretamente, Ele não tem como endireitar as suas veredas. Não tem como você prever como vai ser o dia de amanhã, como eu disse. Agora tem como você prever como vai ser sua adoração de hoje. Fica mais um pouco. Se alongue um pouquinho mais, mas não se alongue em seus pensamentos, não se alonga nos seus sentimentos, se alonga na presença. É ela quem vai ser a tua mola propulsora, é ela quem vai ser o teu verbo de ligação, é a palavra quem vai ser a sua condutora até sim o resgate da tua alma definitivo. Para ter a tua alma curada hoje, você precisa se decidir em Deus. Porque se isso não acontecer, pode ser que você passe o resto da sua vida presa em um sentimento que não era para você ter.
Porque um dia, tráfico de drogas é um crime que fica muito tempo preso. Fica, gente. Não tem jeito. Fica muito. Muito mesmo. Para mais de 10 anos. Para mais de 5. Eu acho muito tempo. Por causa do amor, eu acho. Então, tem um dia que elas vão sair. E eu pergunto para você, qual o dia e a hora que você vai sair? Hoje há uma mesa de oportunidades. Tem um banquete sendo preparado só para você sentar. E esse banquete, para você sentar nessa mesa, só depende de você. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigada por estar aqui conosco, Senhor. Obrigada por nos conduzir nesse processo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o único que pode libertar a nossa alma de tantos cárceres. O nosso corpo pode estar livre, mas talvez a nossa alma esteja aprisionada naquilo que não é para estar. Então hoje eu declaro que o sangue de Jesus que nos lavou, nos purificou e nos libertou, ele vai libertar a nossa alma de todos os cárceres que fomos acometidos. Em nome de Jesus, amém. Vem para a liberdade. Venha para a liberdade que Cristo te convidou. Ele morreu numa cruz, ele ressuscitou, ele passou 3 dias apanhando, ele tirou a chave do domínio da mão do demônio e entregou na sua mão. E essa chave, ela abre a porta que ninguém fecha. Ela fecha a porta que ninguém abre. Essa é a chave que libera a tua vida espiritual, emocional. É a chave que libera teu corpo. É a chave que libera a tua alma. Está na sua mão. Temer ao Senhor e lidar com as coisas. Se importe com o que Deus se importa. Se importe com o que Deus quer. Se importar hoje. Seja hoje um homem, hoje uma mulher cheia do Espírito de Deus. Que Ele mesmo vai endireitar as suas veredas. Para de querer tocar. Para de querer colocar a sua mão em algo que é espiritual. Para de querer conduzir o que não é para ser conduzido. Você não sabe o que Deus tem para você, porque às vezes você está batendo a tecla em algo que é para ser e não é. Às vezes o grande projeto da sua vida daqui para frente seja criar seus filhos. Às vezes o grande projeto da sua vida seja tocar a sua própria vida. Às vezes o grande projeto da sua vida daqui para frente seja sim o teu resgate matrimonial. Mas às vezes o grande projeto da sua vida seja que a glória da segunda casa seja maior que a primeira e que não seja com os mesmos componentes que da primeira casa. Você é Deus? Acaso você é Deus? Porque se você for, você vai ter essa resposta. E em todas essas saídas, em todas elas, eu te digo uma coisa: temer a Deus, ouvir a voz condutora do Senhor, vai fazer toda a diferença para o seu sucesso. É Ele quem vai endireitar, é Ele quem vai falar. Qual é o tempo hoje? Se instale agora na sua realidade. Eu tenho uma realidade, a minha realidade é essa. Peraí, deixa eu me instalar nela. Então se instala agora. Pronto, me instalei na minha realidade. Então o que me resta hoje? Hoje me resta trabalhar, cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos e me aproximar da presença. E a presença é quem vai me levar onde eu tenho que ir. Debaixo da mão de Deus. Um beijo, fica com Deus, que tempo gostoso, que tempo precioso. Eu chego aqui na surpresa, entregue. Todos os dias de manhã eu falo, Senhor, toma minha boca. Se não for para poder acordar cedo e falar aquilo que o Senhor quer, nem precisa me acordar, nem precisa acordar outras pessoas. E eu sempre sou surpreendida com uma palavra de Deus. Eu fico muito chocada com as coisas que Deus tem falado aqui. E eu assisto depois, geralmente, porque é muito forte, é muito diretivo. E eu sei que o Senhor tem reservado um 2021 diferente para todo mundo. Um beijo, fica com Deus. Aprenda hoje a temer ao Senhor e Ele quem vai endireitar as suas veredas.
Até amanhã, 5h45 nós estamos aqui.